Fala, meus lords e minhas ladies do 8º ano, Colégio Frei Francisco, professor Edson aqui, galera. E aí, como vocês estão? Bom, rapaziada, nessa aula nós vamos fazer aqui rapidinho um comentário de algumas questões que eu imagino que estarão na prova de vocês, por analisar algumas questões lá do SAI, embora a gente não tenha elaborado aí o simulado. O simulado vem lá da plataforma SAI Digital. Nós vamos aqui tentar direcionar vocês aí para algumas questões que possivelmente você possa encontrar lá no seu simulado SAI Digital, ok? Então vamos lá. Ó, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte: da linhagem que deu origem ao homem moderno surgiu o gênero Homo, ok? O gênero Homo, tá aqui ele. Podemos dividir esse gênero Homo em Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens, ok? Na ordem cronológica correta, ele já colocou aqui no enunciado. Assinale a alternativa sobre as características do gênero Homo. Bom, ele quer características desse gênero Homo, então vamos lá. Questão de número 1, letra A. O Homo erectus foi o primeiro a chegar à Ásia e à Europa. Vamos guardar essa informação aí. Alternativa B. O Homo habilis é caracterizado por ser o primeiro do gênero a explorar os continentes. Rapaz, aqui ele já me deu uma contradição aqui. Quem explorou os continentes primeiro? Foi o erectus ou foi o habilis? Tá? Letra C. O Homo sapiens pode ser chamado também de Homo habilidoso. Aqui eu já vou descartar totalmente essa alternativa de letra C aqui, porque Homo sapiens significa sábio, Homo sábio. Vocês lembram lá da etimologia da palavra que está no livro de vocês, nós comentamos em sala de aula, falei para vocês aqui na videoaula anterior aqui do Colégio Frei Francisco, ok? A alternativa de letra D diz o seguinte: o Homo erectus foi responsável pela ocupação de todo o planeta. Rapaz, a galera andava de que? Era de jatinho, não era de Ferrari, entendeu? Então, calma lá, o Homo erectus ele foi responsável por ocupar uma parte do planeta, não foi todo o nosso planeta, cuidado. Bom, a alternativa de letra E diz: o Homo sapiens foi o primeiro a fabricar utensílios e a construir abrigos. Aqui foi o Homo sapiens que fez isso? Não, foi o Homo habilis. Então eu já eliminei letra E, eliminei a letra D, eliminei a letra C, estou aqui. Geralmente as questões fazem isso, né? A gente fica ali entre duas alternativas ali, entre o bem e o mal, o que vai me dar um ponto e o que não vai, o que vai me aprovar e reprovar, e é sempre assim. Vamos aqui para essa informação. O Homo erectus foi o primeiro a chegar na Ásia. Lembra da glaciação? Congelou o Estreito de Bering, ok? Ao congelar o Estreito de Bering, essa população passou da Ásia, né, para a América. E quem fez isso não foi o habilis, quem fez isso não foi o sapiens, quem fez isso foi o Homo erectus. Resposta letra A. Resposta letra A. Ok? Questão de número 1. Temos aí o gabarito. Bom, é possível, questão de número 2. É possível observar ao longo da história que a espécie humana se espalhou pelos continentes em movimentos migratórios. Ok? A maioria dessas migrações foi motivada por condições impróprias para a sobrevivência, de maneira que era necessário ir para outros lugares em busca de condições adequadas. Perfeito. Aí ele diz assim na questão: assinale a alternativa que corresponde a um fator que forçou as migrações que ocorreram ao longo da história. O que ele vai pedir aqui? Um fator, né, que forçou as migrações ao longo da história. Ele só vai querer um fator. Então vamos lá. A abundância de alimentos faz com que as pessoas migrem de um local para outro, é isso? Quer dizer, porque eu tenho muito alimento aqui, eu vou me deslocar para outros? Não, eu tenho um alimento demais, eu vou sair daqui e vou procurar um local onde não tem, é isso? Não, resposta a alternativa da letra A está fora, ok? Escassez de água. Vamos deixar ela aqui em stand-by. Letra C. O rebaixamento do nível do mar que permite a passagem para outras regiões. Isso aí faz com que as pessoas migrem, é isso?
Não, rebaixou o mar, aí a gente passa lá que nem a abertura do Mar Vermelho lá, foi isso? Ali foi um caso específico aquela migração lá, viu? Resposta alternativa C não é a resposta. A descoberta do fogo. Bom, o homem descobriu o fogo, ele começou, não, descobriu o fogo, vamos sair correndo daqui, vamos migrar para outros lugares. Foi isso que aconteceu? Também não. Alternativa de letra E, a dependência total da natureza. Não, eu dependo da natureza, por isso eu vou migrar. Eu tenho que migrar, minha obrigação é migrar, isso vai me forçar a migrar. Não. A resposta aqui, galera, sem dúvida nenhuma, a resposta letra B, de bonitinho, igual vocês aí, porque lembre-se que desde os primórdios o que força a migração, né, é a necessidade por água. Se você observar as grandes cidades, as maiores cidades, as mais importantes, elas surgiram, elas obrigatoriamente, ela tem que ter um fluxo de água naquele dado local para que a população possa sobreviver. O homem pode até sobreviver alguns dias a mais sem alimento, mas sem água é questão de semanas, ok? Então, toda cidade, o processo de migração da população, ela é sim forçada pela escassez de água. Vê por que o pessoal sai muito do sertão e se desloca para outros locais? O principal motivo é a escassez de água. Bom, questão de número 3, nós temos aí uma questão sobre o processo migratório. O processo migratório diz assim, ó, o processo migratório, ele é marcado por fluxos intensos. Ok. O que afeta diretamente a estrutura da população de um país. Fato. Além de modificar os aspectos socioeconômicos e culturais dos países envolvidos, também ocorre. Bom, sobre as consequências do processo migratório, e ele até me deu um spoiler aqui de economia e cultura, né, é correto afirmar que vamos para as alternativas. Questão de número 3. A troca de influências culturais entre os imigrantes, pessoal que chega, e a população do país receptor promove um empobrecimento cultural. Sério? Quer dizer que quando nós recebemos algum imigrante aqui, a nossa cultura será empobrecida por isso? Eu chamo tua atenção aqui para o fato que ocorreu no período colonial. Houve uma aculturação, quando esse processo migratório, esses imigrantes que chegaram aqui no Brasil, como é o nosso caso, os portugueses impuseram a sua cultura. Houve uma aculturação. Agora, generalizar e dizer que todo imigrante que chega em um dado local vai empobrecer a cultura daquele local, isso aí é claro que vocês não marcaram e é a alternativa letra A, não é essa alternativa, ok? A alternativa de letra B diz assim: os imigrantes não encontram barreiras para concorrer no mercado. Sério? Em relação à mão de obra, sendo que em muitos países eles têm preferência para serem contratados. Eu vou te dar só um exemplo rápido. A crise que a Venezuela está passando. O que está acontecendo com a população de lá? A galera está vazando, tirando por cima, capando gato, lavando, escorregando. E qual é o principal destino dessa galera? Brasil. Chegando aqui, vou te dar um exemplo lá de Rondônia. Vi e vejo em muitos jornais por aí, né, o problema que esses imigrantes estão causando naqueles estados, Acre, Rondônia, esses estados aí que fazem divisa, né, com a Venezuela, com Bolívia, né, onde a fiscalização de entrada desse pessoal é muito complexa porque a área territorial é imensa, entendeu? E qual o problema? Essa galera chega e eles, de certa forma, os que conseguem emprego vão estar tomando as vagas de emprego local, dos habitantes do local. Quando não conseguem esses empregos, o que eles fazem? Marginalização, a galera vai contrabandear alguma coisa, vai se tornar um vendedor informal, né? Vai marginalizar, aí o índice de criminalidade aumenta, enfim. Então, letra B, gente, descartado. A e B está totalmente fora. Letra C diz assim: nos países emissores, os países que emitem pessoas, ocorre uma diminuição da população, uma redução da população economicamente ativa e alteração da estrutura da população. Resposta, letra C. Não vou nem ler as demais. Por que, Edson?
Vou te explicar. Os países que emitem pessoas, é claro, gente, é óbvio que se no Brasil sair uma quantidade grande de pessoas para outros países, a quantidade absoluta da população daqui vai diminuir se as pessoas estão saindo. Isso é algo óbvio. E essa redução da população economicamente ativa? Claro que vai acontecer. Por quê? A galera que sai daqui para outros países em busca de melhores condições ou de vida, de trabalho, não sei, são pessoas que estão na idade ativa, na idade economicamente ativa. São pessoas maiores de idade, que estão ali entre 18 e 45 anos de idade, e essa galera que vai migrar em busca de melhores condições, quando poderiam estar produzindo aqui, né, sendo economicamente ativos aqui dentro do país. Então vai sim haver uma redução da população economicamente ativa. Ou será que vocês aí de 12 a 15 anos de idade, vocês têm autonomia para pegar um passaporte? Não, eu vou para a Europa que eu estou a fim de trabalhar agora lá. É assim que funciona? Não, não é. E as pessoas idosas, os aposentados, quando migram, é um tipo de migração de turismo e não migração. O pessoal que já é aposentado aí nesses países desenvolvidos, né, eles não vão deixar os países, raras exceções em que essas pessoas deixam seus países para irem morar em países subdesenvolvidos, ok? Resposta da questão letra C. Como diria meu aluninho lá, C de... você já sabe. Bora lá. Questão de número 4. Bom, a migração, mais uma questão de migração, se liga nela aí, tá bom? Migração, o que é, que tipo de migração existe, causas dessas migrações, consequências. Vamos ver o que vai cobrar aqui nessa questão. Ó, questão de número 4 diz aí: a migração é um fenômeno que ocorre desde o início da espécie humana. Vimos lá no início do capítulo. Com a formação dos estados modernos, ela tem um papel central na dinâmica econômica, na dinâmica cultural também dos países. A cenário alternativa que corresponde, olha aí, ó, a uma consequência da chegada de imigrantes. Vamos ver uma consequência das alternativas que aqui estão. Diminuição da necessidade, quando essa galera chega, né, consequência da chegada desse pessoal. Diminuição da necessidade de serviços públicos devido à melhora da economia. Acabei de citar o caso lá de Rondônia. Acabei de citar o caso, né, dos estados brasileiros que estão ali na porção oeste do país, que tem divisa territorial com Bolívia, com Venezuela, com outros países aí, certo? Onde a recepção dessas pessoas causam, né, a chegada desses imigrantes desses países aí causam, e inúmeros outros países causam problemas econômicos. Então a letra A eu elimino, tá bom? O aumento da violência local, resultando no aumento da taxa de mortalidade dos residentes do país. Gente, é certo que nós temos problemas com a chegada de imigrantes. Por que vocês acham que os Estados Unidos, por exemplo, né, tem uma política migratória rigorosa, né? Mas tem uma questão. A chegada desse pessoal pode ser que gere uma certa violência quando há uma não receptividade da população originária do país. Vou explicar melhor. Quando chega um venezuelano, por exemplo, no Brasil, e esses venezuelanos eles começam a dar problemas sociais, problemas econômicos, pode ser que haja violência, como houve lá, né? Pode ser que haja uma repulsão desse pessoal, tá? Eu não chamo de xenofobia, mas, né, por questões sociais. Agora, que vai aumentar a taxa de mortalidade das pessoas que residem no país, aí já é demais, né? Um Brasil com 210 milhões de habitantes, a chegada de imigrantes, né, que não é em grande quantidade, e nós também temos uma política de migração, de controle de acesso de pessoas, de saída de pessoas. O Brasil também tem, não somos diferentes de outros países. Então a chegada dessa galera não vai me proporcionar um índice de mortalidade considerável, né, o aumento dessa mortalidade. Então a letra B, ela também está fora, ok? A diminuição da população local que perde espaço para os estrangeiros. Gente,
não vai haver uma diminuição da população. Se está chegando mais gente em um dado local, vai ocorrer o contrário, o aumento dessa população. E nem sempre esse espaço ele vai ser perdido, tá bom? Ocorre sim que a população local pode perder, mas, né, eu friso principalmente aqui essa questão da diminuição da população. Vai haver um aumento da população. Letra D, aumento, olha aí, ó. Aumento da população que traz novas necessidades de planejamento para o crescimento das cidades. Isso aqui, já nem leio a letra E, resposta letra D de dado, ok? A letra E fica, né, totalmente fora de nexo. Diminuição do crescimento urbano. Se as pessoas estão chegando, a tendência é que esse crescimento também aumente, ok? Resposta letra D de dado, questão 4. Questão de número 5. Olha aí, questão sobre as regiões polares. Vamos lá. 4 itens aqui, 4 afirmativas. Vamos ver quais estão corretas. A primeira diz assim: estão localizadas nas regiões de baixa, sobre as regiões polares, né? Estão localizadas nas regiões de baixa latitude. Eu já elimino um. As regiões polares, elas estão nas localidades de latitudes elevadas, não é baixa latitude. Então já elimino um. Eu tendo plena convicção de que o 1 está incorreto, eu já elimino aqui, ó. Aqui eu tenho 1, letra A está fora. Aqui eu tenho 1, letra C está fora. Aqui eu tenho 1, letra D está fora. Mais uma vez ocorre o de sempre. Você fica ali entre o céu e o inferno. A verdade é essa. Ou sabe ou não sabe. Então vamos lá. Eu tenho aqui, na alternativa B, apenas o item 3, na alternativa E, os itens 2 e 4. Vamos para o 2, né? A iluminação solar é constante devido ao seu eixo de inclinação e seu movimento de translação. Gente, movimento de translação, ok, tá certo. A iluminação solar, ela não é constante. Lembra que eu relatei para vocês um exemplo de um filme chamado A Proposta, em que um casal vai para o Alasca e tal, e lá eles chegam durante o período de verão, e sempre é dia, a noite nunca cai durante 6 meses. É exatamente isso que ocorre devido ao eixo de inclinação da Terra, né? Ao longo de 6 meses, né? Ao longo de 6 meses, metade do ano, metade do ciclo de translação, as regiões próximas ao eixo, né, no Polo Norte, serão iluminadas. Agora, no período de inverno, solstício de inverno, aí vai ser 6 meses de noite. Imagina você morar num local onde é 6 meses de dia e 6 meses de noite, né? Então é isso que ocorre. Item 2, afirmativa 2, está incorreta. Eu elimino aqui a letra E e já tenho a resposta. Resposta letra B de bonitinho. Item 3, vamos só conferir. O Ártico é habitado pelos Inuits, pelos Lapões e pelos Samoyedos. Tá aí, galera. Início do capítulo de vocês aí, dos primeiros parágrafos, ele vai me dar o povo que habita a região do Polo Norte, os Inuits, os Lapões e os Samoyedos. Isso aqui está corretíssimo, ok? O item 3 está correto. Encontramos a resposta letra B. Professor, me tira logo uma dúvida aí. Peraí. Fala. Tô recebendo aqui. Galera, bom, mandaram a pergunta aqui ao vivo pro diretor aqui do programa. Estão perguntando se o Polo lá do Sul é habitado. Não é. Somente o Polo Norte. Círculo Polar Ártico, região, tem sim pessoas habitando. Tá aí os Inuits, os Lapões e os Samoyedos. No Sul não. No Sul tem uma galera que vai para lá durante o período de verão para pesquisa. Os países não, logo porque existe o Tratado da Antártida, a gente vai ver ele aí logo mais, mas não tem condições de habitação no continente branco, que é o chamado continente antártico, tá bom? As pessoas vão para lá para realizar suas pesquisas, alguns países, mas no período de inverno, sem condições de habitar lá com temperaturas de 60 a 80 graus negativos, fica inviável a sobrevivência naquele lugar. É uma região inóspita. Próxima questão de número 6. A questão de número 6 diz assim, ó, as regiões polares exercem um papel primordial no equilíbrio climático do planeta. Fato. Ou porque originam as massas polares, ou porque sofrem influências marítimas. Aí ele solicita, dentre essas características, o correto, a alternativa correta. Vamos lá.
A corrente marítima do Labrador é responsável pela formação do deserto. Gente, aqui eu substituiria, se a alternativa estivesse correta, ela deveria, no lugar de corrente marítima, ter massa polar. A formação das massas, elas podem determinar uma pluviosidade em excesso de um dado local ou a escassez dela, certo? Formando regiões desérticas. Corrente marítima, não, ok? Pode influenciar na formação dos ventos, na temperatura, mas determinar a formação de desertos, não. Alternativa A está incorreta da questão de número 6. B. A massa polar atlântica se origina no Ártico, mas ao se movimentar absorve a umidade dos oceanos. Vou logo te passar bem aqui um erro. A massa polar atlântica, ela não se origina no Ártico. Ela se origina no Polo Sul, no Círculo Polar Antártico. E essa massa influencia inclusive a temperatura no sul do Brasil, né? Então, massas de ar, essa massa de ar. Professor, quais são as massas de ar que nós temos no Brasil, professor? No sul nós temos a massa polar atlântica, no nordeste nós temos a massa equatorial atlântica, no sudeste nós temos a massa tropical atlântica. Na Amazônia nós temos a massa equatorial continental e na região do centro-oeste, ali na divisa com o Paraguai ali, vindo do Paraguai na verdade, nós temos a massa tropical continental, ok? São 5 massas de ar, essas que atuam no Brasil. Bom, vamos para a alternativa alternativa C aí, alternativa C. Diz o seguinte, a corrente marítima de Benguela é originada na Groenlândia. Não. Dá uma olhada na aula passada, dá uma olhada naquele mapa que eu repassei para vocês aí na última videoaula sobre as correntes marítimas. Vê lá qual a corrente marítima que atua no Círculo Polar Ártico, tá bom? Sem dúvida nenhuma não é de Benguela. Benguela está mais ao sul, ok? A alternativa de número D, as massas originárias do Ártico são frias. Claro. Podendo ser úmidas ou secas. Claro. Se essa massa de ar se forma nas regiões mais próximas ao polo, né, elas serão frias e secas. Se elas se formam no Círculo Polar Ártico, na região oceânica, né, mais ao norte, elas serão úmidas. Então, encontramos sim a resposta letra D de dado, ok? Questão 6, resposta letra D. Por serem menos densas, só para a gente conferir a letra E, tá bom? Por serem menos densas, as correntes frias circulam em maiores profundidades, movimentando-se lentamente em direção ao Equador. Vamos analisar. Por serem menos densas, as correntes frias, aqui eu já encontro o erro, porque as correntes menos densas são as correntes mais quentes, que elas se locomovem com maior velocidade. Então, letra E está incorreta. Questão de número 7. Olha aí, questão de número 7 sobre o Tratado da Antártida. Dá uma lida nele, falei na última videoaula também. Dá uma sacada nesse Tratado da Antártida, tá bom? Vamos ver o que ele solicita aqui. Assinale a alternativa que apresenta as características sobre a entrada do Brasil. Legal. Sobre a entrada do Brasil no Tratado da Antártida. Eu vou logo te falar bem que é uma coisa, só para relembrar, tá bom? O Brasil, ele entrou em atividades aí na Antártida por volta de 1975, só que formalizou a sua entrada o programa brasileiro, que foi chamado de ProAntar, foi criado em 1982, certo? Dando início aí a uma das exigências aí para a participação de um país que tinha que ter um programa de desenvolvimento científico de pesquisa. O Brasil ingressou em 1975 e iniciou suas atividades em 1982, ingressando aí suas pesquisas na Antártida, tá bom? Então vamos lá, questão de número 7, ele quer aí sobre a entrada do Brasil na Antártida. Vamos ver aí se confere com algumas informações que nós demos para vocês aí agora há pouco. Questão 7, vamos lá. A. O grupo de operações GO é coordenado pelo meio ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente, é pelo Ministério de Pesquisas Científicas lá, não é pelo... O Ministério do Meio Ambiente atualmente, na época também, né, ele nem existia mais,
o governo brasileiro montou uma estação antártica, que foi um importante passo para a pesquisa científica nacional. Vamos deixar essa daqui porque ela aparentemente está correta. O Brasil conseguiu espaço no tratado devido à intervenção de trocas comerciais com os Estados Unidos. Não foi devido à proximidade territorial, a proximidade do território brasileiro com a Antártida, ok? Onde do extremo sul do Brasil, a Antártida fica mais próximo do que o do extremo sul para o extremo norte brasileiro. Então a proximidade do Brasil facilitou esse ingresso dele aí nesse tratado. As áreas de atuação da base brasileira são apenas para pesquisas de fins militares. Olha, daqui eu já elimino. Nenhum país pode ter pesquisas com fins militares lá na Antártida, ok? Só para fins de pesquisa econômica, tá? Militar, não. O Brasil, ele não faz parte do tratado. Aqui já elimino. O Brasil, eu acabei de falar para vocês que ingressou em 75 e começou suas atividades em 82. Resposta, letra B, tá bom? Resposta correta, letra B, sobre o Tratado da Antártida. Questão de número 8. Última questão. Diz assim, ó, o continente mais frio do mundo, a Antártida, sendo um território livre de armas militares, de só, que nós vimos aí na questão anterior, está protegido pelo Tratado da Antártida. Ok. Mesmo assim, o território apresenta um grande interesse econômico e geopolítico. Entre os países que pretendem obter terrenos no continente estão Austrália, Argentina, Reino Unido, Nova Zelândia, França, Chile e mais 2 estados que buscam o reconhecimento da Antártida em seu território, como seu território, que no caso a Rússia e os Estados Unidos, né? Como sempre querem dominar boa parte do globo, do planeta, e aí com a Antártida não seria diferente. Porém, o Tratado da Antártida vai até 2040 sem que nenhum país possa ter atividades, né? Ou dominar qualquer área que seja da Antártida. Enfim, apesar dos esforços firmados, o Tratado da Antártida, o interesse em conquistar o continente como parte do território de um país específico deve ser especialmente aqui. Por que esses países querem o domínio da região Antártida? Para maior desenvolvimento de pesquisas científicas. Galera, isso aqui eles já estão fazendo lá. Mas, enfim, vamos aqui. B. Para exportação de recursos naturais. A Antártida é riquíssima em diversos minérios e principalmente petróleo. Então, letra B, que forte candidata aí a ser a resposta. Para o compartilhamento internacional de pesquisas. Gente, país que vai realizar pesquisa lá, eles não vão compartilhar suas pesquisas com outros países. É em princípio básico, né? Então, letra C está fora. Para a internacionalização do continente. Quer dizer, não, os Estados Unidos dizem assim, não, a gente vai dominar lá o continente Antártico, vai ser sobre nossa tutela, nós vamos tomar de conta lá, vai ser nosso, mas não se preocupe não, que vai estar internacionalizado, todo mundo vai poder ingressar, sair, entrar, pesquisar e retirar tudo de lá quando quiser. É assim que funciona? Não é. Então, a resposta aqui da letra D está incorreta. Para a preservação do meio ambiente. Nossa, que pessoas puritanas. Logo, principalmente Rússia e Estados Unidos, 2 países que pouco exploram as riquezas naturais do nosso planetinha, né? É claro que eu estou ironizando. Então, letra E está fora. Ficamos aqui para a exploração, maior desenvolvimento de pesquisa científica. Eu acabei de dizer para vocês que isso aí já está sendo realizado na Antártida hoje. É claro que esses países aqui, ó, eles querem a dominação para isso aqui, ó, explorar as riquezas naturais. Ok? Resposta letra B de bola. Meus filhos, para não passar batido, sempre tem aquelas dicas aí. Embora eu não tenha elaborado a prova, né, o simulado de vocês, mas deixo umas dicas aqui preciosíssimas para vocês, meus lindos. Anotem aí a migração, cara, dá uma olhada no que é, nas características, nos tipos de migração, tá bom? Questão lá do êxodo rural, dá uma ligada nesse negócio aí que eu acho interessante. Eu estive analisando algumas questões aí do SAI, eles bateram muito nessa parte da migração, bateram muito nessa questão do êxodo. Dá uma olhada nisso aí que é interessante. Deixo como dica para vocês as características do Ártico,
Por isso que eu botei aqui algumas questões cobrando isso aí também. A questão da população, a questão da fauna, da exploração dos recursos naturais. Gente, se liga nas correntes marítimas, tá bom? Não é para você saber o nome de todas, mas saber pelo menos ali quais são o poder de influência dessas correntes aí, as mais quentes, as mais frias, onde elas estão. A importância da Antártida e o Tratado da Antártida. Dá uma olhada que o Tratado da Antártida é de extrema importância para você, e eu imagino que vai estar no seu simulado. E eu trouxe aqui, dentro desse processo migratório, eu vi algumas questões sobre refugiados. Então, por favor, dá uma lida bacaninha sobre os refugiados, né, que seria uma aposta que eu estou fazendo aí nessas questões, beleza? Meus filhos, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, estudem, boa prova para vocês e até a próxima aula, ok? Um grande abraço.